Olá pessoal, professor Tassiano Medrado, nós estamos aqui, a exemplo do ano passado, para resolver as questões de matemática do Enem 2025. As provas foram realizadas ontem, domingo, 16 de novembro de 2025. Então eu selecionei as top 5 mais fáceis, começa das mais fáceis, muito fáceis, e vou resolver para vocês. Nós estamos aqui com a questão 137 do caderno verde, é uma questão de regra de 3 composta, e a questão diz assim, o enunciado: uma fábrica de tijolos ecológicos com 3 funcionários, cada um trabalhando 6 horas diárias, produz 720 unidades por dia. Para atender ao crescimento da demanda por esse tipo de tijolo, essa fábrica passou a ter 5 funcionários, cada um trabalhando 3 horas por dia, aumentando assim sua capacidade produtiva. Todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora, independentemente de trabalharem 6 ou 9 horas diárias. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção é: letra A, 800, letra B, 1080, letra C, 1200, letra D, 1800 e letra E, 2520. Então nós vamos agora para o Flipchart para resolver essa questão para vocês, para a gente elucidar e ver como é muito. Bom, pessoal, eu já li para vocês o enunciado da questão, né? Está lá na prova do Enem, a questão de número 137. Essa questão é uma questão muito fácil, é uma questão de regra de 3 composta, tá? Como é que a gente vai resolver essa questão? Presta atenção aqui. Eu já coloquei aqui no quadro as variáveis, né? Funcionários, número de funcionários, horas trabalhadas e a produção de tijolos, tá? Ele diz que 3 funcionários trabalhando 6 horas por dia produzem 720 unidades de tijolos. Se aumentar essa quantidade de funcionário para 5, trabalhando 9 horas por dia, quanto será a produção? O que é que nós vamos fazer aqui? Quando você trabalha com regra de 3 composta, você tem que pegar a coluna do resultado que você quer, fixar ela, tá? Eu vou fixar ela aqui. Você coloca uma seta qualquer, eu vou colocar essa setinha aqui de baixo para cima, tá? Coloquei, você podia botar de cima para baixo. E aí vou comparar agora essa coluna com as demais variáveis. Então, comparando essa coluna de produção com o número de funcionários, nós vamos verificar que tipo de relação é, se é uma relação inversa ou uma relação direta. Lembrando que a relação direta, quanto cresce ou diminui uma coisa, também cresce e diminui a outra variável. Tá? A inversamente proporcional, quanto aumenta um, diminui a outra e vice-versa. Então, ó, 3 funcionários produzem 720 unidades. Se eu aumentar o número para 5, eu vou aumentar o quê? A minha produção também. Então, se eu fixei a seta de baixo para cima, aqui também eu vou colocar a setinha de baixo para cima, porque elas são diretamente proporcionais. Se fosse inversamente proporcional, uma ia para cima e outra viria para baixo. Agora, comparando a produção com o número de horas trabalhadas, nós vamos ter o seguinte: 6 horas trabalhadas por dia produz 720, 9 horas trabalhadas por dia vai produzir mais, né, gente? Isso é uma lógica, né? Então aqui também é uma relação direta. Bom, definido as relações, o comportamento, né, entre as variáveis, cresce ou diminui, entre elas, nós vamos agora partir para a resolução do problema e nós vamos fazer o seguinte, ó. A setinha indica aqui que 5 fica no numerador e o 3 fica no denominador, vezes o 9 fica no numerador e o 6 no denominador, e isso aqui vai dar igual a x sobre 720. Está montado aqui a nossa equaçãozinha, tá, gente? Então, ó, eu posso simplificar esse cara com esse aqui? Posso. Então aqui vai ficar 5 dividido por 3, que é igual a 3 dividido por 2, porque eu divido aqui por 3, e eu divido aqui por 3. Aqui eu tenho 3 dividido por 3 dá 1, tá? Isso vai ficar igual a x sobre 720. Aqui vai ficar 5 meios, é igual a x sobre 720. Passando para cá, nós vamos multiplicar meio pelos extremos
Então nós vamos ter que x vai ser igual a 720 vezes 5 dá 3.600, dividido por 2, isso vai resultar em 1.800 unidades. Uma questão extremamente fácil, né? Aqui está a resposta. Quando eu mostrei para você, estava lá, a resposta é a letra D de dado, tá? Então, uma questão fácil, muito fácil, tá? Do Enem. Nesse Enem nós tivemos questões difíceis, eu analisei a prova rapidamente, identifiquei umas 7 ou 8 questões que são extremamente difíceis, muito difíceis, mas tem que ter questões muito fáceis, e eu vou resolver, já resolvi a primeira da top 5, no próximo vídeo eu vou resolver a segunda questão do top 5, tá? Até breve. O professor Tassiano Medrado na resolução das questões de matemática do Enem 2025.